Ana Rosa do CRTR em São Paulo. E hoje aí nós vamos ter o prazer de estar tendo como convidada a Juliana Oliveira, que é tecnóloga em radiologia. Atualmente ela atua na parte de aplicação de mamografia, muito pertinente a presença dela nessa semana aqui conosco. E ela vai falar um pouquinho aí sobre os avanços tecnológicos, vai trazer bastante novidades aí, inclusive uma parte que inclusive foi solicitação de vocês, né? Coincidentemente, que é muito difícil no meio do caminho conseguir mudar a rota, né? Só pedir aí para a galera já ir deixando o microfone no mudo, tá? Mas às vezes acontece de ligar e eu vou desligando, não tem problema nenhum, tá? De antemão, deixo o meu agradecimento a cada um de vocês, tá bom? Amanhã vai ser uma mesa redonda bem bacana, onde nós vamos aí estar fazendo uma retrospectiva e um debate bem bacana, ouvindo a opinião de cada uma das palestrantes dentre os temas que foram abordados aqui, tá? Então, agradeço aí a presença de todos vocês e a presença da Juliana também, porque dentro de uma agenda tão concorrida, tão complicada, ainda assim ela conseguiu estar liberando um tempinho aqui para estar conosco aqui pela próxima hora, pelo menos. Então, deixo aqui meu agradecimento em nome de toda a diretoria do CRTR São Paulo, em nome de todo o corpo de conselheiro. É muito bom conseguir estar aqui com vocês e trazer uma profissional daqui do nosso estado, que vai trazer um tema tão bacana e uma abordagem bem atual. Ju, muito boa noite e obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, tá bom? A aula é toda sua, eu vou liberar aqui o compartilhamento já. Boa noite a todos, boa noite, Cláudio. Eu primeiramente quero agradecer aí o convite, né, que foi feito aí pelo CRT de São Paulo, e estou muito contente, muito feliz mesmo de estar podendo representar a categoria e ajudar a categoria, né, disseminando aí um pouquinho, né, do que tem de inovador aí dentro do mercado, né, no setor de mamografia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre os avanços tecnológicos dentro da área, né, dos estudos da mamografia. E aí eu já estava até observando, já tenho pessoas aí que estão no plantão, né, que estão assistindo, pessoal de casa, algumas ex-alunas. Muito obrigada, de verdade, pela presença de vocês, e fico muito feliz porque pode ter certeza que vocês acompanhando, né, esses ciclos de palestras que a gente está tendo, e lives, enfim, pode ter certeza que vocês estão aí com um passo à frente, né, por estarem sempre aí se atualizando com as informações. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente já começa, já vamos pro play. Bom, eu espero que todos estejam vendo minha tela. Se caso ocorra alguma coisa aí, Cláudio me avisa se não estiver vendo minha tela ou não estiver escutando, tá bom? E eu agradeço aí demais pelo convite. Estou muito contente mesmo, de verdade, de estar podendo estar aí ajudando a categoria que está aqui no meu coração. Bom, bora lá então, falar um pouquinho sobre os avanços tecnológicos. Hoje eu, inclusive, vim trazer algumas novidades, inclusive, né? Coisas que estão aparecendo aí, que já estão para lançamento, alguns que estão em estudo, né, ainda. Mas é bom vocês saberem, né, estarem inteirados. E são coisas que nós normalmente vemos em JPR, né, numa RSNA. Então, muitas vezes nós vemos em alguns locais em específico. E hoje eu estou aqui de coração aberto, passando para vocês todos os avanços tecnológicos que nós temos aí. Deixa eu só colocar o meu apontador aqui. Bora lá. Então, eu vou me apresentar, né? O Cláudio já mais ou menos já me apresentou. Então, eu sou também tecnóloga em radiologia, né? Especialista em mamografia. E atualmente eu trabalho como especialista de aplicação dentro da mamografia. Então, para quem ainda não ouviu falar o que é o meu trabalho, basicamente
o cliente compra o equipamento e eu vou lá ensiná-lo como a mexer no equipamento. Ou seja, vou dar um treinamento de como mexer nesse equipamento e suas respectivas tecnologias, tá? Bom, aqui aquela, né, entradinha de praxe que a gente já conhece, né, estimativa de câncer. A gente já sabe que abaixo do câncer de pele ainda tem o câncer de próstata para homens e o de mama para as mulheres, que está em alta, né? Para 2020, a estimativa está de 66.280 casos, com 29%, né? Então, a gente já sabe aí que o porquê dessas campanhas serem tão fortes, né? Nesses meses em específico, entre outubro e novembro. Então, tem uma razão e tem um porquê, né? Não é só comércio ou algo assim do tipo, como muitas pessoas imaginam. E a gente vai ver no decorrer da palestra, né, ou da aulinha, que tem aí o porquê de cada tecnologia, né? Até onde ela é benéfica ou não é. E nós sabemos que, claro, a mamografia ainda é o melhor ou maior método de rastreio para câncer de mama, dentro da nossa realidade. Mas a gente vai ver que tem algumas coisinhas aí que são necessárias, né, se fazem necessárias para poder complementar um diagnóstico. Então, aqui, como a gente já sabe que para o rastreamento, vários órgãos, enfim, né, CBR, Sociedade Brasileira de Mastologia, Febrasgo, vários deles recomendam, né, sempre estar fazendo a mamografia aqui, né, entre 40 anos, iniciar os 40, o Ministério da Saúde já fala para fazer a partir dos 50, né, e terminar os 69. Já as sociedades, eles já dizem que nós temos que terminar de fazer esse rastreamento, assim, digamos, aos 74 anos. Então, isso varia muito da realidade que nós temos presente naquela região em específico, né? Inclusive, o Ministério da AIU sempre aborda de que a gente tem que fazer a cada 2 anos. Tem locais na Europa que já falam que tem que fazer rastreamento a cada 3 anos, né? Isso, de certa forma, até que aumenta aí o câncer de intervalo que nós falamos, né? Então, nós temos algumas recomendações e assim segue, né? Ou 40 anos através das sociedades, ou através dos 50, né? Pelo Ministério da Saúde. Aqui, né, que a gente está falando de rastreamento também mamográfico, temos que lembrar de uma coisa, né? Que quando a gente está falando de avanços tecnológicos, né? Enfim, de qualquer tipo de tecnologia, existe um investimento muito alto, né? Não é só chegar lá e comprar um mamógrafo. Eu tenho toda uma estrutura por trás disso, né? E a gente sabe que hoje, para comprar um equipamento um pouco mais avançado, é um valor muito alto que se investe. Então, por isso, todos os locais têm umas metas, né, de rastreamento que têm que ser feitas, né? Então, aqui pelo BIRADS, eles falam que a cada 1.000 exames, né, 4,7 tem que ser rastreado, né? Tem que detectar o câncer. Se a gente está detectando abaixo disso daqui, significa que algo não está certo. Então, nós não estamos sendo eficientes nas nossas metas. Então, isso daqui é o mínimo que se espera de uma detecção de câncer de mama, através do rastreamento. Mas já que a gente está falando de rastreamento, evolução tecnológica, câncer de mama, nós sabemos que quando a gente está falando de buscar algum tipo de lesão, é muito complexo de se encontrar em mamas densas, tá? Então, aqui nós temos vários padrões de mama, vários tipos de tecido mamário. Então, a gente sabe que o nível de sensibilidade, né, de encontrar algum tipo de lesão em mamas com padrão D, por exemplo, né, que são extremamente densas, é bem complicado, né? Então, quando a gente está falando de mamografia, poxa, mas a gente sabe que mamografia detecta lesões milimétricas, né? Com certeza. Mas nós estamos falando de pacientes com um padrão de mama, né, um pouco diferente, como mostra aqui no padrão A e no padrão B. É mais fácil de identificar. Ainda assim, entre padrão B e C, às vezes dá uma confundida, né? Mas é muito mais fácil encontrar um tipo de lesão em padrão A, que é uma mama mais adiposa, do que uma mama mais densa, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos, né, hoje,
para poder estudar um tipo de tecido como esse, né? Então, como eu estava falando, nós temos vários tipos de lesões, nódulos de várias formas, o arredondado, lobulado, espiculado, e muitas das vezes microcalcificações, que elas podem ser bem atenuantes ou pode ser também tênues também, muito difíceis de serem visualizadas. Então, imagina, né, eu ter uma lesão com a mesma densidade que o tecido mamário, né? Então, é algo muito complexo de se fazer uma leitura, não é fácil laudar uma mama, né? Então, até ontem eu estava assistindo também a aula da doutora, né, que estava apresentando sobre mama com contraste, e ela falou algo assim, muito real, né? Laudar a mama, gente, não é algo fácil. Já fazer o posicionamento não é fácil, né? A arte de posicionar uma mama, né? Eu falo que algo assim, algo muito artesanal mesmo, né? Então, já não é fácil fazer uma mamografia. Então, quem dirá fazer um laudo, né? Então, por isso que os fabricantes aí têm tentado contribuir da melhor forma possível para facilitar cada vez mais o diagnóstico e dar menos falsos positivos, né? Que é isso que é algo que ocorre muito na mama densa. Tem até um estudo aqui do Dr. Daniel Copas, que já há de muitos anos, que sempre bate na tecla, que ele fala, meio que critica, né, os rastreamentos mamográficos, né, ou seja, utilizar a mamografia para detectar algum tipo de lesão, para mamas densas, em específico. Então, ele fala que realmente há sobreposição de estruturas, eu tenho reconvocação de pacientes, e é verdade, se a gente for parar, quem trabalha na mama aí sabe, né, que infelizmente a gente tem essas reconvocações para tirar dúvida, tem que fazer uma incidência adicional, ou tem que fazer um exame complementar, vai fazer ultrassom, vai fazer outra coisa, né? Então, mas nós temos pacientes que estão dentro dessa idade, né, que dentro dessa idade de rastreio, mas que também tem mamas densas, né? Pacientes de 50, 60 que têm mama densa. E é muito comum, né, encontrar esse tipo de padrão de mama. E também está cada vez mais comum detectar câncer de mama em pacientes mais jovens. Eu vou mostrar alguns casos mais à frente de pacientes que são bem jovens e que encontraram, infelizmente, foram encontrados câncer de mama. Então, aqui nós temos só um exemplo, né, que demonstra, no caso aqui, né, tem um vasinho com vários flores e um objeto. Então, quando a luz reflete nesse vasinho, né, dependendo da quantidade de folhas que eu tenho presente, eu consigo visualizar melhor esse objeto ou não. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma folha, então o objeto eu consigo vê-lo completamente, né? Então, é assim que ocorre na mamografia quando eu falo de padrões de mamas diferentes. Então, aqui como a gente fala da evolução da mamografia, voltando lá nos primórdios, né? Onde antes nem fazia uma imagem de mama, era feita imagem de uma peça cirúrgica. Depois começaram a fazer uma imagem as imagens, né, das mamas das pacientes numa mesa de raio-x. Então, a paciente sentava na mesa, né, para fazer uma crânio-caudal, onde tinha uma placa embaixo, colocava-se o tubo, né, em direção e fazia a imagem de crânio. Depois o paciente deitava, né, na lateral, e aí fazia a imagem de oblíqua. E era um pouco complicado isso, porque acabava irradiando locais onde não tinha necessidade. Então, dava para ver nitidamente ali, né, os arcos costais, enfim. Então, isso foi vendo a necessidade, né, foi aos poucos vindo a questão da proteção radiológica, foram aprimorando os equipamentos, foram vendo a necessidade em 1965, creio eu, que veio Raul Leborgne falar sobre a questão da importância da compressão das mamas. Então, a partir daí, começaram a aprimorar os equipamentos, né? Começaram a fazer uns equipamentos específicos para analisar ou estudar a mama. Então, aí nós temos, né, alguns que tinham só a técnica manual, já com compressor, outros só tinham um pedal com técnica semiautomática, depois foram aprimorando, colocando um pedal de cada lado, e assim foi melhorando, né, a performance do equipamento, e hoje nós já temos já a técnica automática para implante, nós já temos vários avanços aí, né. E lembrando de revelação, né, nós tínhamos desde a revelação manual, né, até mesmo a semiautomática, e depois já entrou o sistema CR, e hoje nós já temos o sistema DR, que em poucos segundos a gente já consegue ver uma imagem na tela. E analisada ali, né, onde realmente
melhora muito o fluxo de trabalho de quem está atuando. Bom, e aqui também na questão de evolução, não é só, né, tecnologias mais avançadas, mas ainda assim na mamografia, né, tradicional, com o tempo também, conforme foram digitalizando, nós também tivemos um ganho aí em relação à diminuição de dose de exposição nessas pacientes, tá? Então, a gente teve um bom ganho aí nesse sentido, né, da evolução tecnológica. Então, não é só um equipamento ter boa performance, né, mas também na diminuição de dose, qual o conforto que eu trago para paciente, o conforto para quem está operando o equipamento, a facilidade e qualidade de imagem para o médico radiologista. Então, aqui a questão de técnica de exposição é apenas uma demonstraçãozinha básica, né? Hoje tem diversos equipamentos, um parque de equipamentos que trabalham com combinações de filtros e alvos distintos, né? Antes nós só tínhamos molibdênio e ródio, essa combinação, né? Então, molibdênio com molibdênio para as mamas mais, com espessuras menores e ródio com ródio para as mamas com espessuras maiores. Então, hoje já trabalha-se com outros tipos de filtros e alvos, né? Então, hoje nós já temos tungstênio, temos prata, nós temos diversos outros tipos de filtros e alvos. Ainda assim, falando, né, na evolução, ela não parou por aí, né? Então, houve aí também um ganho no sentido de design dos equipamentos, né? Hoje nós temos equipamentos que mudam de cor constantemente para que a paciente se sinta mais relaxada ou menos ansiosa, né? Os equipamentos que têm LED, que eles, enfim, têm vários tipos de compressores diferentes. Então, nós já temos compressores hoje que são mais flexíveis, que se adaptam melhor à anatomia da mama da paciente. Outros que, conforme a gente vai fazendo a compressão, né? Quando ele sente que começa a fazer a compressão, ele já começa a comprimir um pouco mais devagar. Outros compressores que são específicos, né? Para fazer manobras de glande ou para mamas masculinas. Então, ajuda muito, auxilia muito, né? Na hora de fazer esse posicionamento. Porque é muito comum, quando a gente vai usar um compressor normal, né? Como esse aqui que mostro na imagem, é muito comum a técnica prender a mão dela, né, para fazer as manobras de glande. Então, por isso, inventaram um compressor um pouco mais diferenciado, né? Quem trabalha com equipamento um pouco mais avançado aí, sabe o que eu estou falando. Então, realmente, esses compressores, cada vez mais, têm tido uma melhora aí, né, para as meninas trabalharem. Além da questão ergonômica da coisa, né? Então, aqui eu já tenho hoje equipamento que eu consigo movimentar o tubo, né, de raio-x. Então, a ideia é que a técnica não fique agachada e faça aquela luta corporal. Então, por isso que vocês saem, né, muitas das vezes do hospital, da clínica, enfim, terminam o dia já arrebentadas, né, super cansadas, com tudo doendo, coluna, braço, né, saem sem coluna do setor. Porque geralmente fazem mesmo esse esforço, né, muito grande. É uma luta praticamente corporal, né, que fazem com o paciente. Então, a tecnologia também veio nos ajudar nesse sentido. Além disso, tem também, que a doutora até citou citou ontem, né, na palestra dela, sobre o controle, onde a paciente, ela faz a compressão, né, termina de fazer a compressão das mamas. Na verdade, isso não é para tirar a autonomia dela, ok, da técnica. Então, eu sempre falo, isso aqui é para continuar a autonomia de vocês, mas a ideia é que o paciente participe e auxilie, porque o objetivo final disso aqui é dar uma melhor qualidade de imagem. Mas, enfim, a gente pode depois, ou amanhã, na mesa redonda, a gente pode conversar mais sobre isso também. Então, aqui, basicamente, hoje é um processo muito fácil, muito simples, né? Então, faz-se o posicionamento, né? Faz a exposição, consigo avaliar a imagem, isso aqui é enviado lá para um sistema de armazenamento e um local onde faz uma reconstrução dessas imagens, dependendo do tipo de tecnologia que a gente está falando. E, por último, é feita uma revisão dentro lá na workstation ou na película mamográfica. Aí aqui, então, eu já queria falar um pouquinho para vocês sobre a tomossíntese, né? Que é uma das tecnologias que, como eu posso dizer, existe maior quantidade hoje em dia, mas não é algo assim muito comum de vermos, né? Na verdade, ainda é pouco disseminado. Quando a gente fala de tomossíntese, mamografia com contraste, que são as tecnologias mais abordadas aí, na verdade, ainda é pouco disseminada,
tá? A nossa realidade aqui na América Latina é essa. Mas já existem muitos locais, né? São Paulo, Rio, Nordeste. Não vou saber passar para vocês agora a quantidade que tem esses equipamentos, porque são vários fabricantes e cada dia sai uma venda diferente para cada lugar. Então, é muito difícil controlar esses valores, tá? Mas a gente já tem uma gama muito grande, né? Principalmente São Paulo e Rio, né? Hoje nós já temos tomossíntese, mamografia com contraste até lá no Manaus, né? Então, aos poucos, isso é pouco disseminado, mas aos poucos, a passos de tartaruga, a gente tá evoluindo, né? É diferente da realidade que nós temos na Europa. Na Europa, né, hoje em dia já utiliza tomossíntese em praticamente todos os lugares, né? Mas aqui no Brasil, isso ainda está caminhando aos poucos. Então, quando a gente vai falar de tomossíntese, o que vem na mente, né, de quem nunca ouviu falar sobre o método, é que já vem com tomografia na cabeça, né, e acha que é uma tomografia das mamas. E na realidade não é isso que eu quero demonstrar para vocês, a diferença nesse slide. Então, aqui na tomografia, nós temos, né, o giro, a varredura de 360 graus ao redor da estrutura, com as reconstruções em sagital e coronal. Porém, na tomossíntese, é feita somente uma varredura de 25 graus, ou depende do fabricante. Tem fabricante que é de 15, 7, 50, depende. Mas é uma varredura com um ângulo bem menor, bem mais reduzido, tá? E aí, então, não tem aquela reconstrução que nós vemos lá na tomografia, né? Ela toda tridimensional, com várias cores e tal. Não, é diferente, é um sistema diferente. Para ficar mais fácil, para vocês entenderem, né, a questão física do negócio, parece muito com a planigrafia, né? Então, se a gente for ver lá dos primórdios, né, da tomografia, parece muito com a planigrafia, tá? Então, essa comparação seria melhor de se fazer do que a tomografia que a gente está acostumado hoje. Tem a reconstrução com MIP, enfim. O Cláudio sabe muito bem disso aí, né? Eu que não manjo de tomo. Bom, para a gente então ter uma ideia de como funciona, deixa eu só ver se vai passar meu vídeo aqui. Então, basicamente, a paciente é posicionada, faz a compressão, o equipamento ele vai alcançar uma posição inicial e vai começar a fazer os disparos, tá? Já voltando a repetir, o ângulo da varredura vai depender do fabricante, os números de projeções ou exposições também vai variar de cada fabricante, e a movimentação do tubo também, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e o tipo de reconstrução e a dose de exposição, que isso vai variar de acordo com cada fabricante. Então, aqui para a gente ter uma ideia, né, essa imagem é bastante conhecida, né? Então, nós temos aqui a imagem representando como se fosse uma imagem 2D, onde nós temos sobreposições de estruturas, e aqui é como se fosse a tomossíntese, que graças a essas angulações, nós temos essa separação de tecidos e conseguimos ver melhor a lesão, ou até mesmo outras estruturas da mama. Antigamente se fazia-se muita incidência de Pearson, né? Que eram incidências entre 0, 15, 30, 45, 60, até chegar em 90, né? Então, para poder diferenciar, né, ali o tecido mamário e visualizar a lesão, em que posição realmente ela se encontra. Só que hoje, graças a Deus, nós temos a tomossíntese, que apenas uma varredura ela já faz toda uma imagem só, né? Ele combina tudo numa imagem só. Basicamente, então, quando faz esses disparos, simultaneamente, o computador lá, a tela do computador do equipamento, ele vai fazer várias imagens. Então, é como se fossem várias fatiazinhas, né, da mama, que a gente consegue visualizá-las. Justamente porque eu estou falando de um tecido ou um órgão onde todas as suas partes elas são mescladas, né? A mama em si não é aquele desenho da anatomia que a gente vê bonitinho nos livros, né? Não é. A mama, na verdade, é uma mescla de estruturas. Então, por isso que veio a tecnologia para nos auxiliar. Deixa eu só passar aqui para o próximo. Bom, então aqui em relação à lesão, né, nós temos a sobreposição, e quando eu faço angulação do tubo, eu consigo ter uma dissociação
dessas estruturas. Quando a gente também está falando aqui em mamografia, né, já voltando na questão da densidade, né, a gente tem aqui uma imagem, né, uma imagem que eu gosto muito de utilizar, inclusive nas minhas aulas, em relação a compreender isso, né, tecido e lesão, né. Elas têm aqui, como mostra nessa imagem, é como se fosse a mesma cor, né, quando o radiologista coloca o olho, é isso aqui que ele olha. Então, esse é o momento que eu peço para vocês se colocarem no lugar do médico, né, e terem uma noção do que o médico enxerga. É isso aqui, é tudo camuflado, né? Só que aí ele acaba solicitando algumas incidências adicionais ou algum outro método de imagem adicional, ou se for as microcalcificações, vai lá e solicita, né, uma ampliação, uma magnificação, porém a tomossíntese ela consegue, principalmente para nódulo, né, contorno, né, para ver as bordas de um nódulo, ela é muito melhor nesse sentido, tá? Eu consigo ter mais diferenciação. O que é a lesão, o que é a estrutura mamária. Aqui eu trouxe para vocês essa tabela mostrando para cada fabricante, né, as suas características. Então, aqui ele tem a angulação, quantas projeções, qual que é a movimentação do tubo que é diferente, tempo de aquisição, e aqui os detectores que são utilizados, se é o selênio amorfo, se é o silício, césio, e o tipo de reconstrução que nós temos, iterativos ou filtros por projeção, né, que eles falam. Bom, então aqui, basicamente, nós temos equipamentos que são contínuos, né, como eu comentei com vocês, e temos alguns equipamentos que eles são, que nós chamamos de step and shoot. Então, fazendo uma analogia para vocês entenderem, né, é a mesma coisa que eu estiver caminhando e tirando fotos. Se eu estiver caminhando e tirando fotos, elas vão sair de uma forma. E se eu estiver parado, né, com a minha câmera fotográfica, as fotos vão sair de outra forma. Então, cada aparelho tem a sua tecnologia, tem o seu porquê de ser cada angulação de uma forma e até mesmo a forma como caminha o tubo, né? O step and shoot, ele caminha, para e dispara, caminha, para e dispara. No caso do contínuo, ele é direto, ele não tem pausa no momento de disparar o raio. Em relação à dose, que é algo muito comentado também, né, que quem ainda não conhece tomossíntese sempre pergunta, né, em relação à dose. Então, aqui eu tenho, no caso, uma tabela, né, com as espessuras de mama, que vai até 90 milímetros. Então, aqui eu tenho os fabricantes desses equipamentos e suas respectivas doses, tá? Então, para cada fabricante, a gente tem uma dose diferente dependendo da espessura de mama. E a quantidade também dessas imagens, desses cortes, vai variar de acordo com a espessura da mama, tá? E cada tecnologia também tem um valor específico de milímetros para essas reconstruções que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui é só apenas um gráfico, né, fazendo a demonstração que este seria o limite, né, de dose, e aqui ele mostra a diferença, né, em cinza e em rosa entre mamografia e tomossíntese, que tem a mesma dose de exposição. Claro que, aí voltando, né, numa questão que o pessoal fala, mas se eu estou fazendo 9 projeções, estou expondo o paciente 9 vezes. Não é que você está agregando 9 vezes a dose, tá? Você está fracionando essa dose em 9, tá? Então, você está dividindo essa dose. Então, a dose total, ela é dividida, no caso do equipamento que eu trabalho, são 9 projeções, né? 9 vezes. Então, ela está sendo dividida em 9 partes. Então, a não ser que você diga assim, olha, eu vou fazer uma tomossíntese e vou fazer uma mamografia convencional. Aí, claro, se você está fazendo isso na sua paciente, você está agregando dose. Mas se você vai fazer somente a tomossíntese ou somente a convencional, você não está agregando dose, porque ambas têm as mesmas doses. Então, as vantagens aí, basicamente, da tomossíntese é que eu tenho um bom aumento da sensibilidade e especificidade do método, né? Me ajuda também a ter clareza, né, no que eu vou tirar algum tipo de dúvida do que eu tenho também na mamografia convencional. Diminui também a quantidade de incidências especiais, porque a ideia da tomossíntese é substituir as incidências especiais, como, por exemplo, a rolada, né, de fazer a rolada para poder diferenciar, ver se realmente tinha sobreposição.
E tem várias outras incidências também que eram realizadas, e a ideia da tomossíntese é substituí-las, para não ficar expondo o paciente várias vezes, né? Claro que a magnificação ela ainda não é realizada com tomossíntese, tá? Então, magnificação continua sendo mag para ver as micros e ponto. Não que na tomossíntese eu vejo e com uma certa nitidez. Só que se eu quiser ver com uma ampliação, então tem que ser feito através de um book de magnificação, plataforma de mag. Além disso, eu consigo diminuir a quantidade de biópsias, né? Por causa dos falsos positivos que nos dão na mamografia. É muito comum isso, né? Dá um falso positivo na mama, encaminha para biópsia. Quando chega na biópsia, não tem nada. E a paciente submeteu por um processo de estresse, por tudo aquilo, porque ela vai fazer uma biópsia achando que tem câncer, nananana. E você já conhece todo aquele processo de estresse que tem na paciente de fazer uma biópsia. Então, eu consigo diminuir a quantidade de biópsias, de falso positivo, de reconvocações e, consequentemente, de cirurgias, né? Então, dá uma melhor qualidade de vida, assim, digamos, para a paciente. Então, a tomossíntese, ela é mais recomendada para as mamas densas, não é uma regra, tá? Pode ser utilizada para outros tipos de densidade mamária. Mas a gente sabe que a densidade mamária em si, ela já é um fator de câncer, para um câncer de mama, né? Então, falou em tecido denso, a gente já fica com mais, assim, cautela, mais preocupação, talvez, né, em realizar um bom diagnóstico, né? Não que nos outros a gente não realize, igual. Mas quando a gente fala de mama densa, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Mas ela é bem recomendada aí para esses tipos de tecido mamário. Inclusive, teve um caso, estava lendo esses dias atrás, muito interessante, né, de uma paciente lá nos Estados Unidos, onde, na verdade, o caso dela meio que viralizou e eles mudaram a conduta deles de fazer o diagnóstico. Então, a paciente, ela teve lá né, foi fazer um rastreamento, né, foi fazer o exame de mamografia e não deu nada. Passado algumas semanas, ela sentiu um nódulo na mama. Ou seja, em poucas semanas o nódulo evoluiu. E ela voltou para fazer o exame, né, de mamografia novamente e realmente encontraram. Olha só como até a questão de posicionamento é importante, né? O quanto o papel da técnica em mamografia, do técnico em mamografia, é muito importante em sala, né? Não só de mama, mas também qualquer outro modo de diagnóstico por imagem. Mas o quanto é importante o papel de vocês e o quanto de responsabilidade que vocês têm, né, dentro de uma sala de exame. Então, já vimos não só casos dessas, mas o caso de muitas outras pacientes, onde foram refazer mamografia porque já teve um sintoma posteriormente e era algo que não tinha encontrado, né, anteriormente, por posicionamento. No caso dessa paciente, foi por causa do seu tipo de densidade mamária. Ela tinha uma mama extremamente densa. E quando ela fez o exame novamente, né, inclusive eles complementaram com outros exames para confirmar mesmo, né? Então ela realmente já estava com um nódulo mais aumentado. Depois disso, eles começaram a cair em si, né? E mudar um pouco, né? Essa questão de laudar um exame, né? Então, de fazer um estudo das mamas, principalmente as mamas densas. Então, eles começaram nos Estados Unidos obrigatoriamente. Hoje eles têm que classificar as mamas nas suas devidas densidades, A, B, C e D. Então, eles têm que fazer essa classificação, é obrigatório. Né? Aqui no Brasil, ainda não, mas é algo que eu creio que daqui a um tempo vai ser mudado isso. Né? Então, lá já é obrigatório, eles têm que colocar que tipo de densidade mamária que eu estou laudando. Tá? Porque isso é um fator muito, muito importante, né? Um fator... para ter um câncer de mama, é um fator muito forte. Então, dali, ele sabendo o padrão que ele tem, é muito mais fácil para poder adiantar o diagnóstico e o tratamento dessa paciente. Como a gente estava falando aqui, ainda voltando, né? Falei toda a história dessa paciente, mas voltando na tomossíntese, eu falei as suas vantagens, mas eu não mostrei as imagens, né? Depois que são feitas essas aquisições, essas imagens passam por um reconstrutor, tá? Essa reconstrução, elas são feitas em 3 partes. Ela é feita em sintetizada, em blocos e planos, tá? Essa sintetizada, ela é como se fosse uma mama, o nome já fala, sintetizada, tá sintética,
não é uma 2D convencional que é feita através da exposição de raio-x, tá? Ela é feita através de um software, ela é gerada através de um software. Então, através das imagens que a gente adquire no equipamento, ela é gerada essa sintetizada, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Além dessa sintetizada, ela é também feita em cortes de 1 centímetro, que são em blocos, e em planos de meio milímetro ou 1 milímetro, depende da marca do equipamento, tá? A maioria deles acaba utilizando 1 milímetro para planos, e alguns já utilizam também em blocos. Qual que é a diferença, né? Se a gente for parar para analisar aí, a diferença entre planos e blocos. Né? Então, em blocos, por exemplo, se eu tenho um cluster de microcalcificações, um grupinho de microcalcificações, é muito melhor eu conseguir vê-las num tipo de reconstrução de 1 centímetro, porque ele é né, a espessura é um pouquinho mais grossa, fica muito mais fácil visualizar do que em planos. Então, imagina onde eu tenho micros muito pequenininhas, em cortes super milimétricos. Então, a visualização não é que não consigo. Eu vejo as microcalcificações, mas não tão boas quanto num blocos de 1 centímetro, tá? Então, basicamente é isso. Planos de 1 milímetro, blocos de 1 centímetro e a sintetizada. Aí me faz essa pergunta, por que a sintetizada está aqui? Né? Se eu quero um exame com reconstrução em planos e blocos, onde eu consigo visualizar todas as partes da mama, né? A ideia é justamente porque, vamos entender uma outra questão. O FDA, né, que é a Federação Americana, só aprova laudo de tomossíntese se eu conseguir visualizar a volumétrica, que são os planos e blocos, junto com uma imagem 2D. Seja ela convencional ou seja ela sintetizada. Mas eu tenho que ter uma 2D agregada a isso. Eu não posso só laudar uma reconstrução volumétrica, tá? Então, pela FDA, eu tenho que ter esses 2 tipos de imagem. Então, para eu não ter que irradiar a paciente, né, mais uma vez, o próprio software ele já pega essas imagens brutas do equipamento e reconstrói elas em sintetizada, tá? Faz uma 2D sintética. Qualidade de imagem é um pouquinho diferente, tá? Uma 2D sintética com uma 2D convencional mesmo, tá? São qualidades de imagem um pouco distintas. Inclusive, vários estudos já estão demonstrando que, com a evolução com o tempo que foi passando, os equipamentos evoluindo, a imagem da sintetizada também foi melhorando. Então, hoje, os médicos eles têm muito mais confiança em fazer um laudo somente com uma sintetizada, tá? Alguns radiologistas ainda sentem um pouco, né, estão acostumados com a imagem 2D convencional, então quando pegam uma sintetizada pela primeira vez, estranham um pouco, mas isso é questão de costume, acostumar o olhar. Para a gente, então, entender aqui mais ou menos como funciona, eu tenho aqui essa imagem que está passando na esquerda da minha tela, da crânio, e aqui eu tenho essa em oblíqua da direita também. Então, basicamente, é dessa forma que o médico enxerga, como se fosse um movie, né? Um filminho, então ele consegue ver mais devagar, mais rápido. Tem várias outras ferramentas que ele consegue localizar em qual, através da 2D, em qual parte ou qual altura do corte que se encontra aquela tal lesão. Então, tem bastante ferramentas aí que eu consigo trabalhar com a tomossíntese. Além disso, eu também tenho tipos de reconstrução para poder diminuir artefatos, porque como qualquer outro método de imagem, né, na tomossíntese também não vai ser diferente, vai existir os artefatos. Então, aqui nós temos os artefatos por calcificações, tá? Sejam elas micros ou macros, enfim, mas elas vão existir aqui, esses tipos de artefato. E eu tenho esse outro artefato causado por marca-passo, que já é conhecido também na tomossíntese. Então, aqui eu tenho um casinho que eu trouxe para vocês, ó. Então, onde a paciente fez aqui o exame de 2D sintetizado, uma mama densa e que teria alguma suspeita, né? Mas depois fazer a tomossíntese, viram aí uma determinada altura do corte que realmente teria um nódulo especulado. Teve até um caso muito interessante, eu não pude trazer aqui para vocês, mas teve um caso bem interessante que eu vi um tempinho atrás, onde na sintetizada, tipo, aparentemente estava um nódulo redondinho, tudo certo, né? Mas o doutor falou assim, olha, eu vou fazer uma tomossíntese nessa paciente. Olhando assim, não tinha uma necessidade de fazer uma tomossíntese, era um nódulo
redondinho, perfeitinho, não tinha nada demais ali. E quando foi fazer a tomossíntese, foram ver as imagens na workstation, aí foi verificando, de acordo foi passando os cortes, viu aquele monte de espículas, né, em volta do nódulo. E aí, na hora, nós ficamos, assim, de olhos arregalados, né, porque quem diria que uma lesão que estava totalmente redondinha apareceu com as espículas no meio do corte. Mas são achados, né, que a gente pode ver de vez em quando aí. Esse outro caso aqui, paciente assintomático de 52 anos, não foi feita uma mamografia e teria uma suspeita, né, na mama esquerda, e fizeram a tomossíntese e, na verdade, não tinha nada. Era apenas sobreposição de estruturas. Esse outro caso, um cliente que cedeu essas imagens, também uma distorção, né, no quadrante superolateral. Essa imagem aqui do lado direito mostra um pouco mais ampliada, então dá para ver bem a distorção, né? Foi feita a tomossíntese nessa paciente para tirar a dúvida, porque justamente na mamografia estava um pouco difícil de visualizá-la. E aqui, então, só comprovando mais uma vez o que eu estou falando, né? Nós temos aqui um outro gráfico, né? De um outro artigo que mostra, né? Esses aqui em azul e, enfim, outras cores, várias, os pontinhos mais escuros e os pontinhos em branco, né? Então, aqui, esses em pontinho mais escuro, eles mostram a performance, né, da tomossíntese associada com a mamografia, e aqui nas bolinhas brancas, somente a mamografia. Então, realmente, a detecção aqui, né, realmente é maior quando eu tenho uma tomossíntese, consequentemente, a diminuição de reconvocação dessas pacientes. Outros estudos já mostram também aí, vários outros, né, a diminuição da necessidade de repetição de exames, e aumento aí também na detecção de câncer de mama, principalmente quando a gente fala em cito invasivo, que são os mais conhecidos aí, né? Então, vários estudos comprovam que realmente agregar uma tomossíntese, né, para tirar essas dúvidas ou como complemento, realmente auxilia muito, né? Então, aqui tem até um outro também bem sucinto, eu vou falar aqui de uns gráficos, ou perdão, de uns resultados de estudos feitos em Europa, Estados Unidos, onde teve a taxa de reconvocação, realmente diminuiu muito, né, entre mamografia e tomossíntese. Se a gente for avaliar, realmente com tomossíntese eu consigo diminuir essas taxas de reconvocação, e também a detecção, né, associada com a tomossíntese, que foi aumentada. Para quem faz laudo, né, a categorização do BIRADS, quando a gente está falando, aqui no caso do roxo, né, como ele mostra aqui, né, seria a mama mais densa. Então, houve sim uma mudança, né, então, o BIRADS que estava lá como 2 foi para 3, 4, né. Então, aqui ele mostra, né, os BIRADS que se manteram utilizando tomossíntese, BIRADS que aumentou a categoria e quando diminuiu essa categoria. Teve um caso aqui que foi um falso positivo, né? Então, são coisas também que podem acontecer, como qualquer outro método de imagem, pode ter seus falsos positivos e falso negativo. Mas o que aqui ele está mostrando é que justamente com a mama densa há uma variação muito grande, né, em relação a esse BIRADS. As limitações do método, a gente sabe que todo método de diagnóstico por imagem tem as suas limitações, então requer um treinamento especial para esse operador, né? Ainda não existe curso exatamente assim, um curso próprio para tomossíntese, tá? Ainda não existe isso, mas o que eu posso tranquilizar vocês é que quando vocês adquirirem um equipamento de tomossíntese, minha recomendação é, estudem pelo menos a teoria, né? Vocês já estão tendo hoje aqui essa aula, que tá uma aula que é bem completinha, né? Demonstrando como funciona o processo da tomossíntese, mas é importante que vocês deem uma estudada, leiam alguns artigos, entendam alguns casos, né? Vão lendo e se aprofundando, né? Pelo menos na teoria. Porque quando vocês obterem um equipamento de vocês vão ter um treinamento para isso. Não vão jogar o equipamento na sua mão e se vira para fazer tomossíntese. Não. A ideia é que você vai receber uma aplicação sobre isso, tá? Como manipular
o porquê de cada botão, né? Não é só apertar o botão, a gente tem que entender também o porquê de cada botão, né? Quais são as funcionalidades, enfim. Então, vocês recebem um treinamento para isso, né? Então, é o que eu sempre falo, estejam preparados, porque é o momento que simplesmente virarem e falar, oh, a gente vai comprar um equipamento com tomossíntese, pode acontecer, né? Então, eu já cheguei em lugares onde tinham, né, um equipamento lá digital, lá, o sistema CR só, e do nada compraram equipamento com tomossíntese, mamografia com contraste, estereotaxia, compraram com tudo. Então, assim, imagina, né, eu me põe no lugar do operador, que estava acostumado lá a trabalhar com o sistema CR, e do nada veio um sistema DR com tomossíntese, mamografia com contraste e veio tudo. Né? Então, por isso que eu falo, é importante vocês estarem sempre se preparando para receber essa tecnologia, nem que seja teoricamente, mas que vocês se preparem, porque ao momento que vocês receberem essa tecnologia, vocês vão receber um treinamento, uma aplicação sobre isso, mas vai ficar muito mais fácil se você já tiver essa base, né, teórica do funcionamento, né, do equipamento. Então, aqui, a questão de interpretação de exame também é uma outra limitação que nós temos, né? Infelizmente, não é igual com uma mamografia, que já está as 4 imagens ali, coloca os olhos e eu, ok, já laudei, né? É coisa de poucos minutos. Agora, a tomossíntese não, eu tenho reconstruções de imagens, eu tenho 3 tipos de imagens, sintetizada, planos e blocos para avaliar, às vezes tem uma 2D, exames anteriores para fazer comparação. Então, o tipo de interpretação do exame realmente é um pouco maior. O custo, a gente sabe que ainda, até onde chegou o meu conhecimento, não tem nenhum convênio que cubra, né, esse tipo de estudo, mas isso vai ser mudado também, creio que em breve, e infelizmente está tendo que ser feito no particular mesmo, não tem jeito, né, mas é necessário. E o grande número de imagens reconstruídas, né, elas geram aí um peso maior. Então, para vocês terem uma ideia, uma mamografia, né, mais uma tomossíntese, nas 4 projeções, né, as 4 vistas, nós temos 1 giga. Depende também da marca, do tipo de reconstrução, todos que tem uma quantidade menor, né, enfim, mas a gente está falando de um grande volume de imagens, então necessita de uma capacidade de armazenamento muito boa. E aqui já entrando na mamografia contraste, não poderia deixar de falar sobre esse método, né? A doutora já falou ontem sobre ele, mas para não deixar passar batido, passar em branco, também é um método bastante conhecido aí hoje, bastante falado também, porém pouco disseminado dentro da América Latina, mas que aos poucos isso está sendo mudado, né? Fazendo uma comparação, hoje nós já temos mais equipamentos de tomossíntese do que mamografia com contraste. Mas ele já é bastante, assim, comentado por aí, né? Fazendo a comparação, assim, de tecnologias, a tomossíntese e mamografia com contraste são as mais utilizadas, né? Então, aqui, basicamente, a gente está falando de mamografia espectral, né, melhorada por contraste. Como a gente já sabe, tem vários outros métodos, como a ressonância, ultrassom, que podem ser avaliados, principalmente para mamas mais densas, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente o intuito disso, e a ideia é justamente ver o crescimento aqui do tumor e ver a direção, né, do vaso. Então, aqui nós temos uma imagem de, como a doutora já falou, né, baixa energia, depois uma outra com alta energia, onde faz essa recombinação de imagens e, basicamente, nós temos um filtro a mais, que é um filtro agregado, tá? Alguns equipamentos têm que agregar e outros já vem dentro do equipamento, né, que é o filtro de cobre, para poder aguentar a alta dose de exposição aí, alta energia, né, digamos assim. Então, ele pode ter uma variação aí de mais ou menos de 20%, tá? Cada equipamento vai ter uma técnica diferente, tá? Aqui são os dados que eu estou colocando pelo equipamento que eu utilizo, tá? E ainda assim, dependendo do fabricante, de equipamento para equipamento, pode ter uma variação. Então, para vocês verem, então existe uma energia de uma média, tá? Que a gente coloca entre 44 kV com 200 ms. Então, se a gente for avaliar para uma mamografia, isso é uma energia alta, né? Digamos assim, mas se faz necessária. Então, basicamente, para a gente entender, novamente, a gente vai bater na tecla. Mama densa, existe a dificuldade, né?
nós temos sobreposições de tecido. Nós temos, muitas vezes, nódulos que estão ocultos. Então, a função da mamografia com contraste é justamente evidenciar algum tipo de lesão, ou até mesmo câncer, né? Basicamente, o que a gente quer fazer, o que a gente quer buscar é câncer, né? Mas a mamografia com contraste também já pode ser avaliado com outros tipos de patologias. Então, eu posso detectar, como eu estava falando, né, lesões ocultas, a extensão, como a doutora já falou ontem, multicentricidade, e até mesmo acompanhar algum tipo de tratamento, a evolução desse tratamento que nós vamos ver mais à frente. A comparação que a gente sempre, eu particularmente gosto de fazer muito, é com a ressonância magnética, né? Então, quais são os benefícios aí? Então, muitas das vezes um local não tem um aparelho de ressonância magnética, ou eu tenho um aparelho de ressonância, mas não tenho a bobina para mama, então eu consigo, muitas vezes, o equipamento, dependendo do equipamento que a pessoa tem, eu consigo agregar, né, essa tecnologia, tá? E como a doutora falou perfeitamente ontem, depende de equipamentos e equipamentos. Para adquirir um equipamento que eu possa futuramente agregar outras coisas, outras tecnologias, já é um equipamento caro, né? Fazendo uma comparação. Então, hoje nós já temos um parque de mamógrafos aí, de tecnologias e equipamentos. Alguns só fazem realmente mamografia convencional e ponto, mas já super avançado, assim, com muitas ferramentas. E nós já temos equipamentos que também fazem convencional, mas que te permite fazer, agregar essas outras tecnologias, tá? Então, depende aí do equipamento que você estiver trabalhando. O custo, né? Então, já temos alguns estudos que já mostram que por exemplo, tem um ali do doutor em Brasília, que ele fez, doutor Felipe Barra, que ele fez lá um estudo falando que teve uma diminuição de 50% do valor, né? Utilizando a mamografia com contraste, comparando com a ressonância. Né? Então, pacientes que são claustrofóbicos, né? Nesses casos também já pode fazer mamografia com contraste, né? O tempo de exame, muitas vezes o paciente fica 40 minutos, né? Fazendo a ressonância de mama. Então, ali na mamografia com contraste, como a doutora falou, muito claro, né? Ontem, aquele intervalo lá de 7 e 10 minutos. Então, assim, questão de sensibilidade é igual que a ressonância. A especificidade também, né? A maioria dos estudos já falam que tá ali, né? Meio que pau a pau, os dois. Mas já vi estudo também, já demonstrando que a especificidade da mamografia com contraste foi maior que da ressonância. Mas ali depende muito do tipo de lesão que está sendo buscado, o tipo de mama que está sendo estudado, enfim. Mas a gente pode dizer, assim, posso dizer com toda propriedade, né, com que eu trabalho também com essa tecnologia, e então eu posso dizer que a sensibilidade e especificidade é basicamente igual ao da ressonância. Então, se eu tenho um local onde eu não tenho essa possibilidade de colocar uma resso, por que não agregar ao meu mamógrafo, né, uma mamografia com contraste? Então, ele também consegue detectar lesões milimétricas e a mesma equipe de tecnólogos ou técnicos também conseguem operar esse equipamento. Ou seja, se você sabe fazer uma mama convencional, crânio oblíqua, você vai conseguir fazer também uma mamografia com contraste, porque são 4 incidências, né? São 2 em crânio e 2 em oblíqua. Ponto. Não tem segredo, tá? É algo assim muito fácil, é muito simples de utilizar, tá? E o legal é que, assim, tipo, o radiologista, né, lá, muitas das vezes, para ressonância, ele precisa ser um radiologista próprio para laudar a ressonância, né? E para fazer mamografia, né, a mamografia com contraste, eu posso utilizar o mesmo radiologista, não tem necessidade de um outro especialista para fazer esse tipo de leitura. Então, é muito fácil, como a doutora já citou muito bem ontem também, faz, né, a injeção do contraste iodado, e aí, depois de 2 minutos, começa a se fazer as imagens. O que eu sempre recomendo, não precisa ser tão devagar, mas também não precisa ser tão rápida, tá? Então, esse intervalo de 2 minutos é um intervalo que você olha a paciente, se ela está tendo algum tipo de reação, seja ela leve, moderada ou grave, mas é sempre bom você observar a sua paciente, conversar, levando até o equipamento, começando a posicionar, porque os 2 minutos que começa, você já tem que começar a fazer a compressão para fazer exposição, porque depois de 7 minutos, você perde totalmente a capacidade ou a captação desse contraste, ele vai embora. Então, assim, ele demora
2 minutos para poder chegar na mama. Mas dali por diante você também não pode demorar muito, né? Então tem que fazer um posicionamento muito bem feito, como a doutora já mencionou ontem e antes de ontem também. Posicionamento é muito importante, porque se você não faz um bom posicionamento, você gera artefato na imagem. Então, posicionamento tem que ser perfeito, quando a gente fala de mamografia com contraste e tomossíntese. E é feito a dupla exposição, né? Como a doutora comentou. Claro que aqui, né, tem a questão, as mesmas contraindicações que são utilizadas lá na tomografia, na ressonância, como a doutora falou, essa questão do jejum, né, até coloquei aqui no slide, mas na verdade isso já caiu por terra, né, e enfim, Cláudio sabe até relatar isso muito melhor do que eu, que ele é especialista nisso, então, essa questão de alergia, jejum, enfim, e pelo que eu vejo, assim, nas instituições, cada instituição acaba meio que usando meio que um protocolo diferente, viu? Então, você segue o que está ali sendo, né, o protocolo da sua instituição, que você tem que seguir, né, em relação a isso, mas meio que caiu por terra isso, né? Então, tem que ser avaliado vários aspectos aí, antes de fazer a mamografia com contraste. Aqui eu mostro, então, uma imagem, uns casinhos aqui para vocês, né? Foi realmente detectado, tá muito claro aqui na imagem recombinada, muito claro aqui a lesão, né? Na região superomedial, uma mama densa. Essa aqui é uma imagem de 2D convencional, tá? Então, é isso que o equipamento te fornece. Uma imagem 2D convencional e uma imagem recombinada. Então, a recombinada que é o, né? Que é o que fecha ali o diagnóstico. Então, é legal que o médico ele está ali na sala do exame e na tela ali da sala, ele já na tela do mamógrafo, perdão, ele já consegue ver e diagnosticar, né? Se tem alguma coisa, ou se tem câncer ou se não tem, se a gente leva para biópsia, se já faz a biópsia ali mesmo, a gente vai falar também sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, ela é bem... Eu, particularmente, Juliana, gosto muito desse método. E eu já estou fazendo alguns estudos aí, começando a fazer alguns rumores para a mamografia contraste também começar a virar um método de rastreio, tá? Sim, também circulei aqui em amarelo que isso aqui demonstra um artefato, que eles falam breast in breast, que é causado por causa do efeito Compton. Então, é um artefato bastante conhecido já dentro da mamografia com contraste. Outro caso que a doutora mostrou muito bem ontem também, aqui vou demonstrar também para vocês esse cistinho, tá? Muitas das vezes são coisas que não são vistas na mamografia. Esses outros focos também que não foram vistos, né, na mamografia. Esse outro caso aqui também de fibroadenoma, que pode dar um falso positivo, assim como na ressonância magnética também, mas foi feito, nesse caso, essa paciente foi feito para justamente visualizar como que ele se aparenta, né, na imagem de mamografia com contraste. Então, como a doutora falou muito bem ontem também, né, complementando e reforçando, né, realmente laudar uma mama 2D já não é muito fácil. Imagina laudar uma mamografia com contraste. E muitas das vezes, principalmente quem não está acostumado com o método, fica naquela dúvida, né, poxa, isso aqui é lesão, não é lesão, é inflamação, pode ser um artefato causado pelo contraste, porque às vezes a técnica manipula o contraste com a luva, posiciona a paciente com a luva toda suja de contraste, e aí acaba aparecendo com o artefato depois. E acaba gerando essa dúvida, né? Então, fica aquela incógnita, e aí, isso é lesão, não é lesão, esse é processo inflamatório, o que que é? Né? As calcificações, elas ficam muito claras aqui, né? Deixa eu só colocar meu apontador aqui. As calcificações ficam muito claras, né? Mas já tem até lesão que pode confundir com calcificação, com outros tipos de lesões. Então, assim, é bem complexo. Na verdade, é uma curva de aprendizagem, né, que a gente tem. Então, não é assim do dia para a noite que aprende-se a ler uma mamografia com contraste. Né? Isso é um tempo de estudo. Os médicos têm que estudar e treinar muito para poder laudar um exame como esse. Aqui no caso para implante, né? Então foi feito na manobra de Kielland, não recomenda-se fazer mamografia com contraste ou tomossíntese com implantes, tá? Esse aqui foi apenas um acompanhamento que estão fazendo, né?
da extensão da lesão, mas a gente observa que aqui foi feita a biópsia dessa paciente. E esse caso aqui que eu estava comentando com vocês, ó, que uma paciente jovem, 27 anos, não tem caso de câncer na família, histórico, né, de câncer na família, e apareceu lá para fazer o seu rastreamento, porque sentia alguma coisa na mama, né? E aí foi detectado o triplo negativo. No mesmo dia, fizeram a mamografia, fizeram o ultrassom, já ainda assim, né, vamos ter a certeza disso, então vamos fazer uma mamografia com contraste, porque a gente já estava tendo aplicação ali, eles já aproveitaram e já fizeram com essa paciente, e em seguida já fizeram a biópsia dela, e no mesmo dia saiu o resultado. Então, ela realmente já estava com um triplo negativo, que é um dos tipos de câncer aí mais tenebrosos, né, digamos assim. Esse outro caso aqui, do Dr. Felipe Barra, também lá de Brasília, teria alguma suspeita na 2D, mas como foi feita a mamografia com contraste, não foi detectado nada, apenas não teve nenhum tipo de realce, né? Outro caso aqui de mama 2D, uma mama bem densa, né, como a gente pode observar, e realmente houve uma captação aqui na imagem recombinada, né, paciente com 50 anos de idade, foi apresentada uma massa palpável e depois da biópsia foi detectado o carcinoma ductal in situ. Esse caso, como eu comentei com vocês, o acompanhamento da quimioterapia, então nós temos a comparação, né, da mamografia com contraste com a ressonância. Então, nós temos o pré, durante e pós a quimioterapia. Então, eu consigo observar que eu tenho, basicamente, aqui, né, a mesma capacidade de captação, de sensibilidade que a ressonância magnética. Esse outro caso aqui, apenas gostaria de mostrar para vocês para siliconoma, que não é recomendado, também fazer mamografia com contraste, e para pacientes com implantes. Então, a qualidade da imagem fica bem degradada, então por isso a gente não recomenda. Falando em mama densa, né? A tecnologia não para por aí. Nós temos hoje o ultrassom automatizado, que é o Weibels. Nós temos, esse aqui é bem pouquinho, tem um no Rio, se eu não me engano, tínhamos um no México, são pouquíssimos, assim, que nós temos, assim, dentro da América Latina. No Rio é bastante utilizado, inclusive nós temos a doutora aqui bastante especializada nisso, a doutora Fernanda, e ela utiliza bastante esse estudo aqui. Então, pacientes com principalmente mama densa, né? Então, é muito simples. E dando uma notícia boa para vocês, caso um dia vocês recebam um desse na clínica ou hospital, esse equipamento foi feito justamente para os técnicos operarem ele, tá? Então, a ideia é que vocês operem, né, esse equipamento e o médico depois efetue o laudo. Então, é algo simples, tá? É colocado bastante gel, tá? Tem aqui uma telinha, e cada telinha dessa é para uma paciente, tá? Ele não é reciclado, ele é descartável. Então, é colocado gel, bastante gel, e é feito como 3 imagens para cada mama, tá? Então, uma central, e uma medial e uma lateral, pegando um pouco da região da axila, tá? Dependendo da mama, a gente ainda faz uma 4ª imagem, tá? Eu tive aqui o prazer de acompanhar por algum tempo esse procedimento no Weibels, e realmente as imagens do ultrassom automatizado é fantástica. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo Weibels. E aqui não poderia esquecer da ressonância magnética para visualização de mamas densas. Então, não podemos descartar também a ressonância magnética. Tem alguns casos específicos que realmente a ressonância não tem jeito, tem que fazer ressonância, que vai ser o melhor método. Então, aqui em azul ele demonstra, né, a ressonância, e em verde seria a mamografia. E claro, né, se a gente for falar principalmente em mama densa, aqui o grau de sensibilidade de detecção, né, vai ser muito maior em ressonância do que em mamografia para as mamas densas. E claro, também já aproveitando e falando um pouquinho aqui sobre a inteligência artificial, que é algo que está cada vez mais presente. Deixa eu só tomar um golinho aqui, porque hoje eu fiquei falando o dia inteiro. Então, a garganta uma hora vai secando, né? Normal. Cláudio, só para avisar, é chá. Ah, é chá, que bom que é chá, né? É chá. Quinta-feira, então é chá. É quinta-feira aí, né, chá?
Então, aqui não poderia deixar de falar um pouquinho de inteligência artificial, que é algo que está cada vez mais presente aí, né, no meio né, da tecnologia, quando a gente está falando de principalmente mamografia, que é algo muito específico, né? Então, um deles, né, que achei bem interessante aqui, vou ser bem sincera com vocês, tá? Nós temos se eu não me engano, dois ou três empresas que trabalham com inteligência artificial, tá? Aqui no Brasil, se eu não estiver enganada. Me corrijam depois, mas se eu não me engano, até onde eu pesquisei foi isso. Então, assim, ainda está em estudo, ainda estão analisando, não é algo que está sendo usado constantemente, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, justamente são métodos, além do ser humano, né, como já falo, né, a artificial, para auxiliar aí no fechamento do diagnóstico, tá? Então, tem até um estudo bacana do Tyler, que ele mostra aqui, né, através de um report que ele faz, várias perguntinhas para paciente, e no final ele consegue calcular, tendo uma ideia de qual o risco que você vai ter em relação a ter um câncer de mama, né? Então, principalmente para as pacientes mais jovens, para não precisar ficar expondo a radiação, enfim, eles avaliam dessa forma, utilizam esse tipo de sistema. E aqui ele já tem uma ideia se essa paciente ela é de alto risco ou não. Se ela tem um alto risco, ela vai ser encaminhada para os métodos de diagnóstico por imagem que achar pertinente, tá? Se não, ela continua sem fazer como eu falo, os exames, né? Outro tipo de inteligência artificial que nós temos é a parte de identificar a densidade mamária. Então, lembra que eu comentei lá com vocês, lá na frente, né, lá atrás, né, melhor dizendo. Nós temos os 4, né, A, B, C e D, e aí o equipamento ele consegue identificar isso. Então, eu tenho um software onde ele está dentro ele é colocado junto com o equipamento, ele é instalado no mamógrafo, e dali, quando faz a imagem, ele consegue identificar que tipo de padrão mamográfico que eu tenho, tá? Então, aqui até demonstrei que nós temos 3 fabricantes. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui em preto, ele mostra o seguinte. Eu faço a mamografia em crânio e oblíqua, aí o paciente fica esperando na sala, o médico radiologista vai olhar, ver que tipo de densidade, e aí ele vai dizer se essa paciente, dependendo do tipo de densidade, se ela não precisa de uma imagem adicional ou se ela precisa fazer, por exemplo, uma tomossíntese. Essa é a nossa realidade, tá? Então, o médico analisa as imagens, né? O paciente fica esperando, depois faz uma imagem adicional. Já com a inteligência artificial, não, eu tenho um programinha integrado, onde nas projeções de crânio, que são as 2 primeiras que são realizadas, ali ele já consegue identificar que tipo de densidade, de forma bem específica, ele consegue identificar que tipo de densidade eu tenho, e se essa paciente, dependendo da densidade, continua fazendo as projeções de oblíqua, ou se elas fazem, já direcionam para tomossíntese, tá? Então, eu já corto essa etapa onde a paciente tem que esperar o médico olhar para depois voltar e fazer um complemento. Olha só o tempo que eu já economizei aqui, né? Então, a inteligência artificial veio realmente com tudo aí para estar auxiliando. Outro caso interessante, que é um outro estudo bem bacana, acredito que muita gente já deve ter ouvido falar sobre o CAD, né, que é um sistema que é agregado, né, lá na Workstation, onde eu consigo identificar, ou ele consegue identificar para mim, melhor dizendo, as lesões que estão aparecendo ali na tela, que muitas das vezes a gente não consegue detectar olho nu ou pode passar despercebido. Então, tem até esse estudo que ele demonstra, né, que ele consegue diferenciar, né, em câncer free e não free. O que seria isso? Então, o câncer free seria paciente que não tem demonstrado nada ali, não tem nenhuma suspeita de câncer. Então, eu deixo separado, e o outro eu consigo separar paciente já com uma suspeita, né, uma alta suspeição de câncer, tá? Inclusive, alguns algoritmos desse CAD, eu consigo até mesmo programar ele
de uma forma onde eu consigo identificar, pedir para ele, olha, eu quero que você detecte para mim as lesões que têm a partir de 70% de grau de suspeição de câncer, por exemplo. Então, ele consegue identificar isso para mim. Então, é legal que separar esse câncer free e não free é bacana no sentido assim, por exemplo, né? Tem local que trabalha com dupla leitura. Então, por exemplo, lá em Barretos, saiu até uma reportagem dia 5 desse mês, que eles estão utilizando a inteligência artificial lá também. Então, eles trabalham sempre com dupla leitura. Então, se eles estão entrando em discordância, eles vão enviar isso para o sistema CAD, né? E lá eles conseguem identificar, né, uma terceira opinião, digamos assim, um radiologista, como eu posso dizer, um radiologista que não é humano, né? Então, ele consegue identificar, né? E aí consegue entrar num acordo posteriormente. E também tem uma outra questão, né? Às vezes não tenho um radiologista, né, ali já muito experiente, às vezes eu tenho um radiologista que está iniciando ou um residente, né? Então, às vezes você pode passar esses casos free para ele ou não free, para ele avaliar e depois trocar, ou esses casos câncer free, onde eu posso laudar primeiro, porque aí meu olho já não se cansa tanto e já consigo eliminar esses pacientes, ou eu posso deixar por último também, começar com o mais difícil. Então, a ideia é justamente agregar, tá? No diagnóstico final disso, tá? Não é substituir o médico, essa não é a ideia, tá? Até porque ainda é uma coisa que ainda está se desenvolvendo, né? Então, se o médico também não tiver um olho treinado, não tiver um bom conhecimento, ele pode até comer bola ali, né? Então, tem que tomar muito cuidado também na hora de utilizar essas ferramentas muito avançadas, porque ele pode acontecer de ter algum tipo de equívoco, tá? Então, na verdade, com o tempo que foi passando, foi melhorando e muito, né, a performance desses tipos de tecnologia. Então, aqui, uma outra tecnologia que eu gostaria de falar, a gente já está já para terminar, as biópsias, né? Não poderia deixar de falar também das biópsias. Então, massas, microcalcificações ou distorções, né? Então, essas aqui também são bastante estudadas aí na biópsia. Então, é aqui onde eu fecho, bato o martelo, né? Dou o meu diagnóstico final, é com a biópsia, tá? Então, na verdade, todos os outros métodos de imagem já são para agregar, auxiliar. Mas quem vai dar, né? Aí quem vai bater o martelo no final é a biópsia. Então, aqui eu tenho alguns equipamentos de estereotaxia. Esses ainda são bastante modernos, tá? São praticamente robotizados. Deixa eu só mostrar um videozinho aqui. Então, onde todo comando, ó, ele pode ser feito tanto no console, como também aqui nessa telinha, como se fosse um tablet, né? Então, daqui também já posso dar o comando para ele ir diretamente ao ponto, né, da lesão. Aí está sendo feita uma calibração do laser, porque aqui eu já tenho um laser também que me ajuda a fazer uma, como eu posso dizer, fazer anestesia de uma forma mais precisa, tá? Mas eu tenho um equipamento onde ele é todo robotizado, onde ele já te diz, olha, isso aqui você tá errando, isso aqui você tá acertando, olha, a lesão tá muito próxima do bulk, você não vai poder fazer acesso vertical, vai ter que fazer lateral, olha, tá muito próximo da pele, vai dilacerar a pele da paciente, assim por diante. Então, ele já tem inúmeras ferramentas aí justamente para auxiliar, não fazer nenhum equívoco, né? E que eu tenho que trazer para vocês de novidade é que agora nós já temos a estereotaxia com a tomossíntese, tá? São pouquíssimos lugares que tem, né? Nós já temos um aqui em São Paulo, nós temos dois fabricantes, se eu não me engano, que fazem fabricam esse tipo de tecnologia, tá? Então, não é muito comum ainda se encontrar, tá? Mas existe, tá? Estereotaxia com tomossíntese. Então, olha só que legal, antes eu fazia a estereotaxia mesmo com equipamento todo tecnológico, né, todo robotizado, só tinha imagens em 2D. Então, quando a gente fala, mesmo que o equipamento ele faz, né, o cálculo com as coordenadas em x, y, z, é um pouco complexo, porque eu estou vendo imagens estáticas em 2D, né, eu não estou vendo profundidade,
como eu tenho, né, essa ideia na tomossíntese. Então, aqui na tela mesmo, eu já consigo ver essas imagens em profundidade, tanto que é feito primeiro um scout em tomossíntese, e depois é feito as imagens antes, pré-disparo e pós-disparo em imagens em 2D. Então, é feito mais 15, menos 15, e aí é feito imagens em 2D. E depois que coloca-se o clipe, faz a imagem com a tomossíntese. Então, é bem legal porque eu consigo ver profundidade, eu consigo ver certinho onde que a agulha está entrando, se a microcalcificação, se ela está uma microcalcificação mais de pele ou se está mais na profundidade, né? Às vezes a gente acha que a agulha chegou na lesão, que a gente conseguiu alcançar a lesão e não conseguiu. Então, assim, tem várias outras coisas, outros fatores, até clínicos, que influenciam nisso. Mas tendo uma imagem em tomossíntese já ajuda muito, né? Já é bem caminho andado aí para auxiliar aí na hora de fazer a biópsia. Tem esse caso aqui, onde foi feito aqui a biópsia, né? Então, tem aqui o antes e o depois, ó, tá vendo? Deixa eu só mostrar aqui. Aqui, isso, foi dessa mesma paciente, ó. Então, aqui eu tenho esse caso. Então, foi feita a biópsia e tem aqui o clipe 3D, posteriormente. Ah, tá aqui. Eu tava procurando ele aqui, ó, o SESB. Então, uma outra novidade que eu gostaria de passar para vocês, né, e isso foi lançado agora, essa semana, então, notícia quente, que eu tenho que passar aqui para vocês, um super babado, que é a biópsia com mamografia com contraste. Então, aqui eu consigo no equipamento agregar, né, a plataforma de estereotaxia, e aí o equipamento faz para mim a mamografia com contraste. Mesmo protocolo, mesmo procedimento, tá? Porém, eu não posso demorar muito, né? Tem que ser um pouquinho mais ágil para poder conseguir já ver a lesão, já conseguir já fazer a biópsia. Então, assim, em 15 minutos, até menos, você consegue fazer uma biópsia com mamografia com contraste, tá? Não que nas outras você não consiga, numa 2D você também consegue fazer. Mas o legal é que você, poxa, olha só, né? Você tem uma mama bem densa, né? Olha só que ganho que eu vou ter, né? Então, eu vou ter uma visualização muito melhor, não vou ter sobreposição de tecido, né? Vaso, essas coisas todas, né? Que a gente sabe que influenciam muito na imagem da estereotaxia. Então, eu tenho aqui uma imagem de mamografia com contraste com a lesão certinha, né? Não tem erro, é só chegar e biopsiar, né? Então, ainda nós não temos nenhum local que ainda tenha, perdão, nós temos um em Barcelona, perdão, mas aqui na América Latina nós não temos ninguém ainda que tenha adquirido esse tipo de tecnologia, mas em breve acredito que já estejam começando a adquirir aí, tá? Aqui eu tenho, ó, mostrando esse caso, ó, tá vendo? Ressonância, ultrassom, mamografia com contraste, foi demonstrada uma segunda lesão, e aqui eu tenho a lesão primária. E era isso que eu gostaria de demonstrar para vocês, né? E eu gostaria de deixar aí um recado final, né? Eu gosto de usar muito essa frase, relembrar as pessoas, né? Com a nossa Marie Curie, que é uma grande inspiração para nós, né? Principalmente mulheres que estamos aí na área da radiologia, que cada pessoa ela tem que trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Então, é isso a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que nós, profissionais das técnicas radiológicas, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Nós estamos trabalhando com vidas, com seres humanos, né? Nós não estamos estamos em ciências exatas, porque radiologia faz parte de exatas, né? Então, nós não podemos trabalhar com talvez ou será, nós temos que trabalhar com certezas, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar essa frase final para vocês e falar o quanto vocês são importantes, né? Dentro do setor aí do diagnóstico por imagem, né? Por mais que a gente tenha toda essa evolução tecnológica, mas o quanto a peça-chave, né, de tudo isso são vocês. A cerejinha do bolo são vocês,
né? Não é outra pessoa, são vocês. Claro, uma equipe, para funcionar tudo 100%, ela precisa ser uma equipe 100%, né? Senão, a gente não vai ter um trabalho completo. Mas vocês técnicos e tecnólogos, vocês têm uma função primordial e muito importante ali dentro. Então, esse recado que eu quero deixar aqui no final para vocês. Espero ter agregado um pouquinho. Peço desculpas se eu falei um pouco correndo, mas aqui realmente tem bastante coisa, né? E é isso que eu gostaria de demonstrar para vocês, todas as tecnologias que nós temos aí para fazer o estudo das mamas. Cláudio, seu microfone está no mudo. Que feio, 20 anos fazendo live e deixa o microfone no mudo. Foi muito boa, foi muito esclarecedora a sua aula, e é o que eu comentei ontem na aula da Ilse. Não tem como a gente pegar 1 hora, 2 horas que seja, num conteúdo tão complexo e achar que vamos conseguir construir múltiplos entendimentos. Não, é só o apontamento do caminho. Olha, já existe isso daqui, já tem isso daqui. Agora é o quê? Se debruçar em cima do que tiver de publicação, né, do que tiver de estudo, e ir caminhando, e ir buscando, né? Eu acho que o nosso objetivo principal nessa semana está sendo alcançado muito bem, que é mostrar o quão importantes são as profissionais que trabalham com a mamografia, né? E todas as ramificações que tem agora, né? Não somente mais a mamografia, mas todas as extensões que nós já apresentamos aqui, né? A mamografia contrastada, a tomossíntese, agora você já trouxe aí a tomossíntese com a estero, então o negócio vai ganhando uma amplitude muito grande. E o papel do profissional hoje, da profissional, é esse, é tentar acompanhar. E eu vou falar para você, é muito difícil acompanhar, né? Isso faz parte do mundo líquido, já descrito por Zygmunt Bauman, né? Então a gente vive em tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido. Um avanço tecnológico antes, nossa, eram 10 anos. Agora você dorme, acorda, já tem uma novidade. E o nosso papel aí é correr atrás, né? Quem quer se manter atualizado, quem quer se manter no mercado, eu sempre comento com os alunos da tomografia. Se você começou a trabalhar hoje com tomografia, e ficou 1 ano só trabalhando, sem estudar, no ano seguinte você não consegue acompanhar o que tem de novo no mercado. Se trocarem o equipamento que você trabalha por um equipamento novo, em 1 ano, sem estudar, você já não consegue acompanhar, né? E é um erro que muitos profissionais cometem após a entrada no mercado, né, de ficar só trabalhando, aí entre 1, 2, 3 empregos, e esquece que a gente precisa continuar estudando. Aí, infelizmente, quando lá na frente ele se vê sem os 3 empregos, apenas com 1, aí ele lembra de estudar para poder correr atrás. Verdade. Aí verdade. A galera que está vindo aí, que já tá afiada, passa por cima mesmo. Eu mesmo já coordenei vários processos seletivos onde os recém-formados atropelaram quem já estava no mercado há mais tempo. Por quê? Os recém-formados estão mais frescos ali, tem mais gás, está estudando mais. E, infelizmente, não todos, óbvio, o pessoal que tem mais tempo, às vezes só focado no plantão, acaba deixando de lado aí os estudos, né? Então, parabéns, Ju, foi uma excelente aula. Obrigada. Tenho certeza que contribuiu bastante com todos aqui presentes e vai despertar aí algumas curiosidades. Eu digo que o nosso trabalho nesse modelo de evento são plantar sementes, né? A gente vai plantando uma semente ali e, como toda semente, você pode pegar um saco de semente do que for e plantar todos eles enfileirados. Você vai perceber que eles não vão crescer todos no mesmo ritmo. Um toma um pouco mais de sol, dependendo da posição, outro absorve um pouco mais de água, e é isso que a gente faz com o professor, né? A gente planta a sementezinha ali, e cada um de vocês que dê algum fruto, né? Quanto tempo vai demorar? Né? Quanto tempo vai demorar depende de cada um, do esforço de cada um. Mas o nosso papel é fazer o quê? É plantar. E a gente plantou. E vocês vão sendo regados aí de acordo agora com a curiosidade de cada um e cada um de vocês.
em buscar as informações, tá? A professora Ilse já mandou no meu e-mail um material bem bacana que ela vai estar disponibilizando, e aí eu vou alinhar com o pessoal da imprensa como que a gente vai estar fazendo isso, tá? Ju, obrigado de verdade. Eu sei Imagina que o seu dia foi mega corrido e eu Sim. arrisco dizer que você ainda nem jantou, né? E tá aqui, Exato. enfim, arrisquei, acertei, você ainda nem jantou e está aqui conosco até essa hora. Muito obrigado, de verdade. Imagina, eu que agradeço e eu tenho certeza que também tem muita gente aqui que também não jantou ainda. E a Muita gente gente no deslocamento, né? não tá, também tá fazendo outras coisas em paralelo e tá antenado aqui ao mesmo tempo. Super obrigado, de verdade. E é isso, né? Mamografia não é. Quando a gente fala em mamografia, o pessoal já imagina que são só 4 incidências, 2D convencional acabou, né? E na verdade, não. Quando a gente está falando de estudos de mama, é algo assim gigantesco e muito além das 4 projeções, né? Então, é que eu sempre deixo até muito claro aí, pessoal, tentar, sei lá, talvez ler artigo, algo assim do tipo, né? Talvez auxilie aí no cotidiano de vocês. Isso, e aí eu já mandei aqui no chat, já mandei no grupo do Telegram também, o link do YouTube. Eu mandei o do YouTube, mas vai estar sendo transmitido amanhã a nossa mesa redonda pelo Facebook também. Então, quem já curtiu a página do Facebook do Conselho, na hora que a gente entrar ao vivo já vai ser avisado, mas vai ser 19 horas. E mandei aqui também o do YouTube, tá? Então, para não correr o risco de esquecer, né? Então, já faz igual eu fiz aqui, ó. Se inscreve, aí você clica aqui, ó, e ativa o sininho para receber a notificação. Então, na hora que a gente entrar ao vivo amanhã, vamos estar eu, professora Juliana, professora Lília, professora Ilse e professora Camila também, fazendo aí um bate-papo sobre tudo que nós passamos aqui de conhecimentos nessa semana, né? Pegando ali os questionamentos que foram colocados tanto aqui no chat quanto também no Telegram. Isso, e amanhã nós só tem hora para começar. E amanhã vai até meia-noite, então, hein? Amanhã a gente tem hora para começar, não temos hora para terminar. Eu tenho experiência de live com mulher e o negócio vai longe. Vai Negócio longe. rende. Vai longe. Ju, mais uma vez, deixo aqui o meu agradecimento em nome da Cored, em nome de Imagine. todo o corpo Eu de que conselho. agradeço. Eu sei quão concorrido é a sua agenda e é um prazer para a gente poder ter uma profissional como você aqui conosco. Tá bom, gente? Muito Obrigada. obrigado. E amanhã nós vamos fazer o sorteio da caneca que a professora Lília concedeu também, tá? Lembrando que quem for sorteado tem que estar acompanhando a live ou a gente vai sortear outra. Ó, eu já tô com a minha caneca da professora Lília aqui, ó. Eu quero saber cadê a minha. Morro de inveja. Ha, ha, ha. Eu quero saber cadê a minha caneca, viu? Brincadeira. Aí ele, olha, ele já tá. Acho que ele deve estar escutando, tá devendo uma caneca. Tá, eu vi ela por aí. Juliana, obrigado, tá? E até amanhã, pessoal. Até amanhã também. Uma excelente noite a vocês. Tchau, tchau, Ju. Vocês que lutem. Tchau, tchau. Tchau.